Então, eu queria antes, não dá para agradecer o convite porque eu me autoconvidei. Então, eu queria só dizer que era o único jeito de eu poder estar com Ailton Krenak, com o João Brandão e com o Max Ferreira, era eu me autoconvidando. Então, vocês me dão licença, mas eu estou aproveitando aqui, tá? É, eu só queria, antes de falar isso, queria falar que eu espero que a gente, tenho certeza que a gente vai ter uma mesa muito especial, porque se tem uma coisa que tem em comum entre essas três pessoas, que é uma coisa que a gente aprendeu muito com Paulo Freire, ao estudar Paulo Freire, né, e vivenciar Paulo Freire, é a amorosidade. Então, vocês vão perceber depois, quando vocês já conversaram bastante com a Jo, que ela já está aqui desde o primeiro dia, mas vocês vão perceber o quanto que os três são muito amorosos ao compartilhar o conhecimento que eles têm com a gente, né? Eu queria, então, passar pelos dois grandes objetivos do dia, né? Um deles falar sobre razões ancestrais, explicar por que esse termo, né, razões ancestrais. A gente está usando aqui razões, a gente poderia falar em racionalidade, que nada mais é do que o conhecimento, né, as teorias do conhecimento, as estruturas do pensamento que vários grupos humanos têm, mas a gente está falando em razões porque a gente já está se posicionando, né, como a gente aprendeu bastante com o professor José Eustáquio Romão, né, que fala nas razões oprimidas, né, o pensamento daqueles grupos sociais que estão numa situação de maior opressão. Ele não quer usar racionalidade, eu quero falar razão, porque eu quero dizer que é o conhecimento deles, mas eu quero dizer que eles têm uma razão, né, no sentido também de julgando, né, dizendo, olha, eles têm razão de tentar lutar para mostrar o conhecimento que eles têm, a forma como eles pensam, né, a ciência que eles têm, a filosofia que esses grupos construíram, né. Então, o objetivo dessa primeira parte é porque a gente sempre fala da cultura material, né. Então, quando a gente vai falar de grupos étnicos ou grupos culturalmente diferenciados, a gente fala da canoa, a gente fala do pilão, a gente fala da casa de taboa, que é importante também, mas fica parecendo que essas pessoas só servem para produzir cultura material. Então, vamos fazer cestaria, vamos fazer colar, vamos fazer tudo isso. Agora, a cultura material, ela não existe sem cultura imaterial. Então, toda cultura material é cultura imaterial antes de qualquer outra coisa. Só que a gente fala pouco da cultura imaterial, daquela que a gente parece que não vê, que não consegue tocar, né? Que é como essas pessoas construíram a visão de mundo que elas têm, como é que elas organizam o pensamento delas, como é que elas organizam a ciência, como é que elas projetam, o que elas vão fazer com a natureza, o que elas vão fazer para se organizar socialmente. Essas estruturas todas que estão, né, no pensamento, na memória desses grupos, a gente esquece de falar, né? E pior do que esquecer de falar, e por isso que a gente fala em razões não hegemônicas, né? Tem vários outros termos, como razão limiar, razão pós-colonial, enfim, aí o termo não interessa, mas tudo isso aqui a gente está querendo dizer que não é quem está dominando, quer dizer, quando você vai nas universidades, quem colocou aquele conhecimento lá, né, é um tipo ideal de pessoa que a gente já falou bastante aqui, né, que é branco, que é europeu, ocidental, que é em geral homem, né, heterossexual e aquilo tudo. Então, quando a gente vai na universidade, a gente está indo lá para ouvir o conhecimento que essas pessoas produziram e são só elas que falam, são só elas que dizem como é que a gente pensa, o que é ciência, como é que a gente raciocina, como é que a gente faz pesquisa. Acho que a gente já se perguntou como é que a gente faz pesquisa. A gente, desde que resolveram que para um método de pesquisa é de um certo modo, a gente vem fazendo ele igual. E mesmo quando, por exemplo, grupos indígenas, membros de grupos indígenas acessam a universidade, por mais que exista uma crítica, né, em geral, o objeto do estudo deles é justamente essa relação de interação de vários grupos diferentes, mas o método é o mesmo, né? Você tem que fazer lá, né, coleta de dados, tratamento de dados, análise de dados, aquela coisa toda. Quem disse que esse é o único jeito de produzir conhecimento? E por que a gente não pode olhar para esses grupos que têm um jeito de falar, que têm um jeito de pensar, que construíram isso ao longo de muitos anos, através da ancestralidade da memória, e falar, como é que você faria para fazer uma pesquisa?
Né? Não aquela pesquisa que você vai ter que batalhar para entrar na universidade. Claro que isso é importante também, mas batalhar para entrar na universidade para depois fazer uma pesquisa que tem aquele modelo rígido que quem construiu não foram eles. Né? Então, é daí que está. Né? E aí a ideia de razões ancestrais é puxar a ideia de como que constrói esse pensamento a partir da ancestralidade, daquela memória que está lá. E eu acho isso importante porque memória é um recurso finito, é finito e decrescente. Né? A memória tem que ser seletiva, a gente não consegue guardar tudo. E cada sociedade ela escolheu, ela desenvolveu ao longo de anos e anos uma escolha. Aonde eu vou colocar a minha energia de memória? É como se fosse um computador, né? Eu coloco mais memória para vídeo, ou então para texto, ou então para falar no Skype, para falar por e-mail. Esses grupos resolveram, olha, eu vou colocar a minha memória aqui. E os outros falaram, não, eu vou colocar aqui. Então, se você perguntar em geral para populações que operam com essas razões ancestrais, populações tradicionais, se você perguntar qual é o nome do seu avô, eles vão falar o nome do avô completo. Se você perguntar do bisavô, vão falar o bisavô, tataravô, e vão falar 35 gerações da sua família. E se a gente perguntar a gente, né, a sociedade que não necessariamente opera pela ancestralidade, será que a gente que está aqui, né, será que a gente, se eu perguntar o nome do avô de vocês, o nome completo, eu não sei o nome do meu bisavô completo. A gente vai até o avô, o bisavô a gente sabe o primeiro nome, mas o sobrenome ninguém contou para a gente, né? E aí se você for para aí não dá, entendeu? Não é aí que a gente coloca a nossa memória. Eu não vou investir em conhecer toda a minha árvore genealógica. A gente não investe nisso. A gente investe em outras coisas. Agora, a gente conhece todos os nomes dos elementos químicos da tabela periódica. Até aquelas regrinhas de Clovis Bornai invadiu não sei o quê, que é para pegar a primeira letra de cada uma e fazer uma frasinha para não esquecer. E a mesma coisa com os nomes dos famosos, né, de cantores que a gente gosta, os nossos ídolos. A gente lembra nome e sobrenome, né, dessas pessoas famosas, das celebridades, mas a gente não lembra os nomes dos nossos bisavós e por aí vai. Então, não é que um é melhor que o outro, não é essa a ideia. A ideia é que cada um investe a sua memória, que é um recurso finito, que vai acabando, naquilo que julga mais importante, que julga mais relevante. Só que a gente precisa revelar isso, a gente precisa mostrar isso, para valorizar essas outras formas e para que tenha espaço, né, não só na academia, na sociedade como um todo, nas políticas públicas, nas relações do cotidiano, né, que essas outras formas de pensar, elas também tenham espaço. Né. E eu estou falando isso especialmente porque o problema é quando a gente não se apropria do nosso próprio discurso, da nossa própria, nesse caso, ancestralidade, da própria memória que a gente construiu, é que a gente corre o risco de operar com a memória dos outros, que não é nossa. Né? Então, tem até um termo bonito, né, que muitos pesquisadores usam, que é a ideia da colonização do imaginário. Né? Então, a gente não foi só colonizado, né, porque chegaram aqui, né, pegaram as terras, resolveram impor um modelo de um projeto de nação, né, que não tinha a ver com os grupos que estavam aqui, mas também essa colonização ela está na nossa cabeça, né? O quanto que a gente sabe assim do brasileiro achar que é inferior, que aí quando vai para o exterior fazer alguma coisa sempre acha que não é tão bom quanto o estrangeiro, essa coisa de achar que a gente tupiniquim, falar terra tupiniquim, aquela terra onde sabe tudo é mambembe, né? Nada funciona direito. Né? Será o quanto que isso faz parte de faz parte de uma cultura nacional, mas o quanto que isso não faz parte da gente colonizar a cabeça aqui, né? Tentar tirar essa coisa que colocaram na nossa cabeça, que é esse padrão de racionalidade, de pensar que não é nosso, né? E aí eu estou falando isso também uma leitura do Paulo Freire, que o Paulo Freire falava, né, que você precisa tirar o opressor de dentro de você, porque a gente fica tão acostumado com isso que a gente opera igual, a gente passa a reproduzir o mesmo padrão que a gente vivenciou. E essa é uma tarefa muito difícil, né, de operar no simbólico, no imaginário. Né. Então, só rapidamente para falar de como que isso, que tipo de coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos que revela a racionalidade, o jeito de pensar, que não é aquele dominante, aquele que é quem manda, que é quem tem poder. Né? Coisas muito interessantes. A primeira delas com
vários pesquisadores que conseguiram revelar isso. O que é irônico é que a própria ciência dominante ela acaba ajudando a revelar a ciência, né, não dominante, não hegemônica, né? Que, por exemplo, o Levi-Strauss, que foi um antropólogo importante, uma das coisas que ele percebeu é que ele queria estudar os mitos, né? Porque todo mundo, quem é que não aprendeu na escola que mito é o contrário de verdade, né? Ah, aquilo ali é um mito. Aí aquilo ali é um mito significa que aquilo não é verdade, não. Aquilo ali é mentira. Não, é um mito. Até hoje a gente usa essa palavra para falar como aquilo que é o contrário do real, né? Agora, o que o Levi-Strauss e outras pessoas perceberam ao estudar é que não, o mito não é uma mentira, porque não tem a ver com ser mentira ou verdade. O mito é um jeito de pensar, ele é como se fosse um instrumento, um exercício. Ele é um exercício que me faz pensar, é muito mais uma filosofia. Não tem a ver com aquela história da onça que virou uma águia e saiu voando. Aquilo não faz sentido se aquilo é verdade ou mentira, não é isso que está em jogo. A questão é que aquela história ela me ajuda a pensar a minha estrutura social, ela me ajuda a pensar como que eu produzo meu alimento, ela me ajuda a pensar como que eu me relaciono com os grupos que são vizinhos. Ela me ajuda a pensar, ela não tem que ser verdade ou mentira, né? É a ciência ocidental que tem que dizer o que é certo, o que é errado, o que se provou e o que não é provado, né? E outra coisa que a gente aprendeu também bastante com tentar inverter essa lógica é o tal do perspectivismo amazônico, ou ameríndio, que é um nome bonito, que é o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que é um dos grandes antropólogos do Brasil, e que ele começou a perceber como é que, na verdade, a lógica de quem é bicho e quem é gente é muito diferente nas sociedades ameríndias, sociedades indígenas da América, né? Que não tem essa lógica, né? A onça vê a gente como bicho, né? Né? As pessoas, na origem, as pessoas eram animais e foram castigados e viraram. Eu estou fazendo uma super. O Ailton vai me dar um soco aqui depois, mas eu estou super simplificando, né? Mas as pessoas eram bichos, foram castigados, viraram ser humano, né? E você pode passar a virar bicho de volta ou ser humano de volta a qualquer momento. Então tem aquele medo, não é medo, mas nada é fixo. Eu posso ser um bicho hoje e eu posso ser um humano depois, né? É por isso que a relação com todos os seres ela é de outra ordem, né? Isso só para dar 2 exemplos. E um terceiro exemplo que eu quero falar, especialmente porque Ailton está do meu lado, por causa de um cara chamado Pierre Clastre, que também é um antropólogo importante, que todo mundo ficava falando, as sociedades indígenas não têm Estado, né? Não tem lá um Estado, né? Um governo, ou seja lá o que for. E aí esse tal desse Pierre Clastre chegou e ele descobriu que as sociedades indígenas já sabiam, né? Principalmente aqui na América, que não é que não tem Estado porque eu não tenho capacidade de criar um Estado. É que não tem Estado porque eu não quero ter um Estado. Eu sou contra o Estado. Eu sou contra o uno. Né? É o que depois foi chamado de filosofia dualista, né? É muito parecido com o Yin Yang, a filosofia do Yin Yang da Ásia, né? Que é recusar aquilo que é único, aquilo que é uno, aquilo que é uma resposta única para tudo, né? E o Estado é né? O Estado é o governo, é o poder representado como uma coisa. Obrigado. E isso, enfim, este cara aqui, quando eu vou lá como um mero estudante ler Sociedade contra o Estado, eis que eu me deparo que no prefácio do livro está o Ailton citando, né, a importância da obra do Pierre Clastre, né, e como é que a ideia da sociedade contra o Estado, ela ajuda as sociedades indígenas a entenderem, né, e a conseguir fazer essa correlação de força. Não é que a gente não sabe o que é Estado, ou que a gente não tem capacidade. A gente escolheu, a gente não quer, a gente quer outra coisa. Então, o quanto que a gente acha que, na verdade, é incapacidade, não tem memória, não tem história escrita, não tem história não escrita, não tem nada, né? É sempre o outro, que não é a gente, é o que é incapaz. Ele não tem nada. Ele não tem história, ele não tem memória, ele não tem Estado, ele não tem ciência, ele não tem nada. Às vezes ele tem tudo isso, mas ele tem outras coisas de outro jeito. E a gente precisa entender isso, valorizar isso e compreender aquilo que não é óbvio para a gente, né? E indo para a segunda parte, nos meus 10 minutos que faltam,
eu queria falar agora da segunda parte, que a gente chamou de sínteses culturais. E eu sei que, para muitas pessoas que estudam isso, assusta a ideia de síntese cultural, porque ela já foi usada para justificar muita coisa horrorosa no mundo, uma ideia de pasteurizar, né, unificar as diferenças para projetos de Estado, de nacionalidade. No leste europeu isso aconteceu muito, justificou muitas guerras, muitos massacres, mas a gente está usando, e por isso que a gente falou novas sínteses culturais, porque a gente está usando, também se apropriando do vocabulário do Paulo Freire, né? A síntese cultural como aquela grande conclusão a que a gente chega, que une, né, os dois saberes, né, o saber popular, o saber científico, une aquela cultura que eu tenho com o mundo que eu tenho que lidar naquele momento, né? E a síntese cultural, a nova síntese cultural, é como é que eu me valho da minha cultura, daquilo que é meu, que é da minha memória, que ninguém pode me tirar, para eu enfrentar o mundo que está aí, as coisas e as relações, o contato que eu não quero, que veio até mim sem eu querer, né? Eu tenho que me relacionar com coisas que eu não quero, eu tenho que lidar com... E aí vem essa coisa, por que as novas sínteses culturais? Porque a gente acha que a cultura está acabando, que não existe, está extinguindo. Mas a gente esquece que um indígena, um quilombola, um caiçara, né, um ribeirinho e por aí vai, não é uma planta, entendeu? Que está lá parada e aí vem, né, uma enchente, leva, ou então vem a seca e destrói. Porque a planta não elabora, a planta ela fica parada e aí vem e acabou. Ela pode até se recuperar depois de muitos anos. Só que índio não é planta, entendeu? Elabora, sofre a agressão, sofre o efeito da interação com outras realidades que nem sempre você quer, você não pediu para se relacionar com aquelas pessoas, com aquele universo, mas você tem que lidar com aquilo. Mas você elabora, a gente tem a capacidade de elaborar, de resiliência, de saber tirar disso conclusões, né? E falar assim, o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Essa capacidade de elaborar, ela existe, e a gente esquece que ela existe, né? Não são passivos, né? As populações tradicionais não ficam lá paradas, só sofrendo agressões. Elas têm, difícil, é uma correlação de forças desleal, mas existe essa capacidade, e essa capacidade ela está nessas racionalidades, ela está nos próprios ativos culturais, né? E é isso que a gente quer revelar com a palavra, com esse termo novas sínteses culturais. E aí eu quero dar 2 exemplos muito rápido do que a gente entende por exemplos de novas sínteses culturais para entender a nossa lógica de por que a gente trouxe isso. Então, eu vou dar 2 exemplos muito simples. Existe uma população tradicional chamada pomeranos, que são originários de uma região chamada Pomerânia, que ficava entre a Polônia e a Alemanha, e que, com a guerra, eles foram expulsos, eles foram perseguidos e imigraram para a Austrália, para os Estados Unidos e para o Brasil. E hoje tem comunidades pomeranas no Espírito Santo, também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E eles têm uma língua que não é o alemão, não é o polonês, é o pomerano. Uma língua própria que eles estão tentando preservar. Tem educação bilíngue pomerana, quer dizer, 5 minutos, as crianças pomeranas elas aprendem, tem escolas diferenciadas. E eles têm um casamento tradicional, que as noivas elas casam de preto, o vestido é preto. E aí, aquela coisa horrorosa, nossa, mas nós vamos casar de preto. Aí, quando elas estão na cidade com as outras pessoas, elas ficam, ao longo todos esses anos que eles estão aqui no Brasil, eles começaram a ficar envergonhados, né? Porque as pessoas acham muito estranho. E vamos falar a verdade aqui, né? Para não ficar também sendo hipócrita. É estranho, porque é estranho para a gente, eu estou falando a gente, o brasileiro genérico, blá, 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 blá. É muito estranho você ir num casamento e a noiva está de preto. Não é? É estranho. Tá bom. Só que é normal ser estranho. A gente não está dizendo, nossa, a gente tem que respeitar todo mundo e tem que achar tudo. Não é isso. A gente pode achar estranho porque é normal, é diferente da gente. O que a gente não pode é achar estranho porque é diferente e falar, nossa, que bando de gente estranha, que não tem valor, que não... acaba com isso, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Não. Pergunta, por que é preto o vestido? Vocês estão doidos? Por que é preto o vestido? E por que o vestido é preto? Porque ele representa o luto da separação da mulher, quando ela casa, da sua família de origem. E não é uma coisa horrorosa, não é aquele luto de, ai meu Deus, eu tô... Não, é um luto, mas ele elabora o luto. O vestido é preto justamente para lidar bem com isso. E quanto que a gente casa com um vestido branco e depois se separa e fica aquela coisa, porque é minha mãe, porque é minha sogra, não está tendo problema com sogra, né?
Então, assim, é porque é o jeito que eles resolveram fazer assim. E aí é um vestido preto, com um belo, né, um cordão aqui verde. E eles casam assim. Bom, eles pararam de casar com o tal do vestido preto, porque é tanta pressão disso, é estranho, isso não é normal, né, para com isso, que eles pararam de casar com o vestido preto. E essa tradição ela voltou aos poucos. E aí, quando o pessoal viu esse vestido preto que estava voltando para os casamentos, aí o Estadão botou, a Folha botou, nossa, é o primeiro casamento tradicional pomerano depois de séculos, não sei, de anos e tal. Foram perguntar para a tal da noiva, né? Mas, e aí, o que você está achando de casar de novo com o tal do vestido preto? Como é que você se sente? Ela falou assim, olha, eu estou revivendo uma tradição de fato, que eu queria reviver, mas agora, esse preto, ele não é mais só... Então, não é assim que você exclui um negócio. Ele não é mais só o luto por eu me separar da minha família materna. Nananã. É também o luto porque a gente está sofrendo a pressão do eucalipto, a nossa terra está sendo invadida, a gente não tem lugar para plantar, a gente está sendo encurralado. E eu quero, com esse vestido preto, pegar e falar do meu luto tradicional, que já está na minha cultura, mas eu quero fazer uma síntese. É aí que eu estou falando em síntese. Eu quero falar, olha, esse luto aqui não é só aquele luto ali, não. Eu vou pegar minha cultura, eu vou reviver ela, eu vou colocar, revitalizar isso, mas com uma nova roupagem também. Eu quero dizer mais, eu não quero só dizer aquilo que a minha ancestralidade já diz, eu quero dizer isso e dizer o que eu estou vivendo hoje. Né? E o segundo exemplo, eu sei que eu tenho que concluir, é rápido, é a questão que saiu também um estudo, né? Não é um estudo, mas uma matéria, um caso, dizendo que os indígenas têm medo da floresta urbana, né? E aí que era um grupo multicultural, multidisciplinar, que foi estudar isso. Né? Os grupos indígenas Caingangue, ali no Rio Grande do Sul, aconteceu que as lideranças da comunidade começaram a perceber que as mulheres estavam muito depressivas, elas estavam sofrendo depressão. E eles achavam isso estranho, porque a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que cuida da saúde indígena no Brasil, dá-lhe antidepressivo na galera, entendeu? Fica dando antidepressivo para a mulher indígena. E ficava dando antidepressivo, e as mulheres indígenas ficando cada vez mais depressivas. Né? Até que as próprias... Por isso que eu estou falando, não é assim, veio um super estudioso. Não, o próprio grupo, ele se perguntou, pô, como assim? Você está tomando antidepressivo e fica depressivo? Será que deveria tomar antidepressivo? Por que está depressivo? De onde vem essa depressão? Entendeu? E aí foram estudar, e aí sim, por isso que é legal a ideia da síntese. Chamaram psicólogos brancos para ver, para trazer um pouco desse conhecimento, fazer o diálogo entre esses dois saberes, e chegaram à conclusão que as mulheres estavam depressivas porque o convívio social, né, a relação que elas tinham com as outras pessoas estava diminuindo drasticamente. E elas se sentiam sozinhas, se sentiam isoladas. E não encontravam a mesma satisfação de interagir com as pessoas na floresta urbana, né, em Porto Alegre, nas cidades, né, próximas das aldeias. E sabe qual foi a receita? Não foi Prozac ou qualquer outro antidepressivo. A receita foi convívio social. E aí eles receitaram convívio social. Aí o que fizeram? Foram lá fazer o bolo, estou concluindo, bolo de cinza, né, que já não, né, que é uma, começaram a comer todo mundo junto de novo, começaram a reviver algumas práticas que estavam ali, mas não era dado toda essa importância. Entendeu? Esse processo de o que vamos fazer com essa situação de depressão que está acontecendo e como é que a gente vai ler isso, ela não ela acontece por causa dessa interação, né? E um minuto para concluir, realmente, porque só para vocês saberem, porque surgiu várias ideias durante esses 3 dias, né? E uma das ideias que surgiu é a criação de um fórum, né, do Vale do Ribeira das populações tradicionais. Eu só queria colocar uma coisa que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, é que assim, fórum é um meio de fazer as coisas. Ele não é o fim. Ninguém fala o que queremos fazer. Um fórum. Uma rede, um conselho. Tá, mas o que a gente quer fazer nesse fórum, nesse conselho e tudo mais? E eu acho que uma das coisas que eu queria colocar aqui é uma proposta mesmo, que super animado com essa ideia do fórum, mas eu já queria propor alguma coisa aqui que tem a ver com isso que eu estou falando aqui, que é da gente ter um núcleo dentro desse fórum, ou no próprio fórum, de estimular que as populações tradicionais elas sejam pesquisadores, que elas façam pesquisa, mas a pesquisa com novas regras, com as regras de cada grupo, e que produzam dados. Quer dizer, o IBGE não vai, mesmo o IBGE 2010, entendeu? E tem várias comunidades tradicionais aqui, por exemplo, a Dilson, né, o Luiz Marcos também, que participaram do IBGE. É importante, é super importante, mas não dá ele sozinho.
Então, por que a gente não tem o próprio IBGE? O nosso IBGE, né? O nosso não, mas né, o dos grupos, o do fórum, o IBGE é do fórum. E formar as pessoas para elas fazerem pesquisa, mas vendo a racionalidade, olhando para a forma de pensamento delas, produzir essa pesquisa, escolher os indicadores. Eu vou escolher o que eu quero medir. Porque no IBGE não mede a aposentadoria rural de populações tradicionais. Entendeu? Eu vou escolher o meu indicador que tem a ver com a minha realidade, né? Então, eu só queria deixar para concluir, eu queria deixar essa sugestão. E é isso, obrigado.